Bom, pessoal, agora nós vamos colocar em prática alguns conceitos que nós vimos há pouco sobre mecânica, né? Então, a gente vai colocar em prática pensando um pouquinho num exemplo aqui que eu trouxe, né? Mas antes eu queria retomar que a segunda lei de Newton nos diz que força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, se a força resultante, ou seja, a somatória das forças que atuam em um corpo for zero, esse corpo não vai ter aceleração, ou seja, a velocidade dele permanece constante. Pode ser zero, no caso, a mesa, por exemplo, está em repouso, a velocidade é zero, ou em um movimento retilíneo uniforme, né, não tem aceleração. No caso nós vimos também sobre a força normal, que aí, por exemplo, para identificar isso, a gente tem aqui o celular que está parado, apesar de a Terra estar puxando ele para baixo, é o peso dele. Mas ele está parado por quê? Porque a mesa aplica uma força para cima. E essas duas forças têm a mesma intensidade, que é a força normal, né? E essas duas forças têm a mesma intensidade e somando dá zero, né? Então não tem aceleração e ele permanece parado. Bom, aqui no nosso exemplo, um exemplo bem interessante, em que um passageiro de 70 kg está em um elevador. E eu quero saber qual é o modo, né, ou seja, qual é digamos, a quantidade, né, o tamanho da força normal aplicada pelo piso do elevador sobre o passageiro. Então eu tenho 4 situações aqui. Se o elevador está parado, podem responder. Se o elevador está parado, qual é a força normal aplicada pelo elevador sobre o passageiro? Tem a questão da aceleração gravitacional, né? Que mexendo com 10, né? A gente fica com aquela fórmula força igual a massa vezes aceleração, seria 70 vezes 10, 700 newton. A força só que em sentido contrário. Isso. Então, tem isso? Acho que é aqui. Fazendo um esqueminha. Isso aqui é um passageiro, tá? Aí o peso dele e a força normal. Então no primeiro item lá, a força normal é igual a peso, 700 newtons. Ele está parado. E no caso, então, que o elevador está subindo numa velocidade constante de 1 metro por segundo. Qual é a força normal? Ou seja, o peso e a normal continuam na soma dando zero. Ou seja, nós temos o mesmo resultado. Certo? Ali é 1 metro por segundo, né? Isso, não tem esse 2 aqui não. E se o elevador está subindo com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Oi? Isso. Por quê? Isso. Então a força resultante vai ter que ser 70 kg vezes 3 metros por segundo ao quadrado, 210 newtons. Para se anular, a força normal tem que ser maior do que o peso, né? E no caso de o elevador está desacelerando, ou seja, ele está subindo, mas a aceleração está diminuindo. A força normal vai ser menor do que o peso, porque a força resultante tem que ser para baixo. A aceleração é a mesma do item anterior, mas
Uhum. a intensidade vai ser a mesma. Isso. Uhum. Pergunta. Se estiver desacelerando? Uhum. Se estiver desacelerando, então, mas o elevador subindo e desacelerando, a força normal terá que ser, o Sérgio acabou de falar, né? Menor do que o peso. Isso? Para a resultante estar para baixo, ok? Compreendido esse exemplo? Tem alguma dúvida?